Iniciar a nossa aula aqui. Boa noite a todos. Vou colocar aqui a... Acho que não apareceu ainda aí. Apareceu agora. Vamos lá. Já conseguem me ouvir bem e estão visualizando aí a apresentação? Sim, professor, tá bom o áudio? Tá ótimo. Perfeito. Vamos lá. Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Nós temos aqui tanto nossos alunos de planejamento estratégico e gestão de projetos, né? Dessa disciplina, no nosso curso de gestão municipal, especialização em gestão municipal, e hoje temos alguns convidados, né, como o professor Décio nos adiantou aqui. Esses convidados são alunos do curso de administração, né, de graduação, que estão aqui próximo, né, da formatura, né, próximo de colar em grau, né, já estão nas últimas disciplinas aí, no 8º período. Queria desejar desde já meus parabéns, chegaram até aqui, né? A gente sabe que o curso de administração tem uma série de etapas aí que são vencidas constantemente, né? E até chegar aqui, onde vocês, né, vão ver aqui seus colegas interagindo na especialização, né? Então, é o pós-graduação, como a gente chama, ou seja, depois da graduação. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Obrigado pela presença. Vou abrir aqui minha câmera para vocês me verem. Não sei se está aparecendo agora. Eu sou o professor Luiz Machado, né? Sou administrador, né? Mestrado em administração e agora doutorando em administração. Eu vou falar um pouquinho para vocês a nossa última parte da disciplina de planejamento estratégico e gestão de projetos, que é justamente gestão de projetos, né? E hoje, todo esse material é construído baseado na nossa literatura, né, que foi disponibilizada aí no nosso ambiente virtual. E o que a gente vai aprender hoje, tanto teoricamente como de forma prática, é aquilo que tanto a literatura nos auxilia em termos de ensino, de aprendizado, mas também da minha própria experiência na gestão de projetos. Então, sou coordenador de projetos há alguns anos, desde 2013, seja na universidade, né, como professor, projetos principalmente de pesquisa, mas também projetos de novas tecnologias, projetos de startups, né, projetos de empreendimentos, enfim. A gente tem uma infinidade de projetos, inclusive projetos ligados, né, à gestão pública, né, e o poder público. Então, por isso, hoje a gente vai tanto falar um pouco teoricamente, mas também alguns casos, né, de sucesso que a gente tem acompanhado durante esse tempo sobre gestão de projetos. Ok? Então, vamos primeiro falar do conceito, né? O que é um projeto? A gente fala tanto de gestão de projetos, né? Um bom administrador, ele faz gestão, e a gestão de diversos tipos de funções diárias, né, de atividades. Então, a gente tem o gestor financeiro, tem o gestor na área de logística, de produção, gestão de marketing. E quando a gente fala de gestão de projetos, o que é esse projeto que tanto a gente gerencia ou faz gerenciamento ou busca, né, administrar, né? Então, projeto do inglês, que é project, é um esforço temporário levado a efeito para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, você percebe que na minha primeira fala, eu consegui citar alguns projetos, né, que a gente pode desenvolver. E esses projetos, eles são esforços temporários, porque eles têm tanto a data de início quanto de fim, ou seja, eles têm um tempo para terminar, né?
Além disso, todo projeto, ele precisa, ao final, né, no resultado de um projeto, você ter um produto, um serviço ou outro tipo de resultado que seja factível, que seja observável, que seja possível de vocês identificarem. E, na maioria das vezes, quando a gente fala, por exemplo, de projeto de pesquisa, né? Qual seria o produto advindo de um projeto de pesquisa, por exemplo? O resultado, ele é uma publicação, né, científica por meio de um artigo, ou a publicação de um livro, ou seja, o que é que vai gerar aquela pesquisa? Ou seja, eu tenho dados que vão ser coletados ali, aqueles dados vão ser tratados, vão ser transformados em informação e vão ser publicados, né, de alguma forma, ou apresentados, né, de alguma forma. Né? Por isso que, quando a gente fala em termos de produto científico, a gente fala de comunicação científica, ou seja, como isso. Mas falando de um projeto de pesquisa, mas quando eu tenho um projeto tecnológico ou para desenvolvimento de uma tecnologia, né? Ou desenvolvimento de um produto, né? Um projeto de um produto. Então, o resultado vai ser justamente esse produto. Esse produto, né, de certa forma, material, né, em produto, a gente se conecta muito com um aspecto de tangibilidade, ou seja, ele precisa ter algo físico que a gente consiga identificar suas propriedades facilmente, né? E esse produto, ele pode ser de diversas formas, né? Pode ser um novo produto alimentício, né, a partir de um projeto de desenvolvimento de um novo de um novo tipo de um novo sabor para um determinado tipo de produto, de um refrigerante, de um sanduíche, ou seja, há várias possibilidades de desenvolvimento de um projeto. Quando eu falei de refrigerante sanduíche, eu lembrei muito dos projetos que, por exemplo, a McDonald's desenvolveram para o que eles chamam de produtos veganos ou produtos vegetarianos, né? Ou produtos que não têm carne como seu componente principal, né? Ou a proteína animal, né? Então, antes de colocar esses produtos para os consumidores, foi feita toda uma pesquisa, né, sobre a tendência que as pessoas têm hoje em dia de deixarem de consumir alimentos fast food ricos em gorduras, né, sal, açúcares, né, para alimentos mais saudáveis, né, ou a base de outras proteínas que não sejam as proteínas animais, sejam as proteínas vegetais, por exemplo. Mas nada disso chega até o mercado sem antes ter um projeto, né? Sem antes ter uma pesquisa para aí depois sim desenvolver o produto, né? E a gente vai ver que no gerenciamento de um projeto a gente vai precisar de uma série de recursos para que ele tenha os resultados que se esperam, né? Ou resultados esperados, como a gente chama. Então, todo projeto tem um resultado esperado, ou seja, aquilo que, quando planejado, logo de início, né, ele tende a ser o resultado único, né, como a gente está chamando aqui, um resultado que seja factível, né, seja na forma de produto, serviço, ou de algum tipo de benefício, né, para as pessoas, ou o que a gente chama de inovação organizacional, por exemplo. Né, é algo que nem se encontra no lado do produto, nem no serviço, mas às vezes na forma administrativa. E é importante falar sobre isso, resultado único, por exemplo, em formas administrativas, porque o próprio Estado, né, aí a gente pode considerar o governo em várias esferas, né, seja municipal, estadual ou federal, a grande possibilidade de inovação nos serviços públicos, de inovação na gestão pública, é a partir dos projetos. Então, quando você tem projetos que buscam a melhoria dos serviços públicos, por exemplo, você tem aí uma possibilidade tanto da melhoria do serviço, como, às vezes, resultados únicos em relação à própria inovação na máquina administrativa do Estado. Eu vi que alguém já levantou a mãozinha, que bom. Quem foi aqui?
Podem interromper se quiserem, né? A gente vai começar com esses conceitos, vou trazer algumas etapas. Deixa eu ver quem foi. Se foi, desistiu. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Sobre isso, eu me levantando assim. Não sei se foi sem querer. Bem, então voltando a isso, a possibilidade de inovação do serviço público é justamente através desses projetos, né? E aí eu vou mostrar para vocês que a forma como a gente organiza os projetos traz essas possibilidades. Já que no serviço público a gente tem um aparato burocrático que ele, de certa forma, ele tem um significado importante para o Estado, porque ele permite um controle democrático, né? Mas, ao mesmo tempo, ele inibe determinados tipos de inovações que seriam facilmente feitas no serviço, na iniciativa privada. Então, daí a importância de se perceber que, para a inovação, para que haja inovação no serviço público, é preciso a criação de projetos, né? A indicação de novos projetos, que tanto partam do serviço público, mas também que possam partir de outras entidades que fazem parte, né, que tenham como finalidade o interesse público, para que se possa ter um ganho, né, na esfera pública, né? Então, não só o governo pode ter iniciativa, né, como empresas, organizações da sociedade civil, contanto que haja esse interesse público ou interesse coletivo nessas ações. Ok? O Project Management Institute, ou PMI, né, como é conhecido, ele criou um manual. Esse manual é um manual que é utilizado como referência na gestão de projetos. Ele é um manual extenso que detalha cada fase do projeto e traz indicações e boas referências para que se faça um bom gerenciamento de projetos. Então, esse instituto é um instituto internacional, o PMI, Project Management Institute, ou seja, Instituto de Gestão de Projetos, e o PMBOK é esse manual que ele traz toda uma gama de conhecimentos relacionados à gestão de projetos, boas práticas, né, para que você tenha um melhor gerenciamento de projetos. Então, por isso, esse conceito foi retirado justamente desse manual de boas práticas do PMI, ou seja, do Instituto de Gestão de Projetos. Ok? E aqui, gente, nós vamos observar que o gerenciamento de projeto, ele passa por um ciclo, né? E esse ciclo é importante porque não são atividades que, porventura, vão ser finalizadas por si só, mas todo projeto, como tem um período de tempo relativamente curto em relação ao planejamento estratégico, por exemplo, que tem um horizonte mais alongado, ele precisa de uma série de atividades que podem acontecer algumas de forma simultânea, e outras que são prévias, né, como a iniciação e o planejamento, e outras que elas vão ser predecessoras, que são de controle e execução, e, claro, o final, o encerramento. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi que fez. O Edilson. Professor, quando o senhor fala sobre a possibilidade de controle social sobre ações de gestor público, em tese, deveria ser através da ferramenta Portal da Transparência, que na realidade não é de interesse de alguns gestores. Bem, Edilson, o que é que acontece? A grande, vamos dizer, o grande interesse em um portal da transparência deve ser do cidadão, né? E nós que fazemos parte das pessoas que estão na academia ou que estão estudando gerenciamento de projetos, que estão estudando planejamento estratégico participativo, ou seja, tanto a parte de planejamento estratégico quanto a gestão de projetos, nós temos uma responsabilidade de difundir essa cultura de controle social, né? De controle por parte da sociedade, em razão
ao que a gente chama de finanças públicas, né? Então, vocês já devem ter alguma disciplina falando sobre isso, mas o José Matias Pereira já falava, né, que esse controle, né, das finanças públicas é importantíssimo, né, para que você saiba, né, qual a origem, né, e aplicação dos recursos públicos, né, de modo a prover esses serviços públicos, né, para que a sociedade ela se beneficie a partir desses serviços, né. O Ludovic von Mises, né, em 1944, já falava que o controle, por meio do orçamento, por exemplo, o controle orçamentário permite um melhor controle democrático, né. Então, esse controle social só é possível a partir de um maior engajamento do cidadão nessas ações, né, nessas atividades. E aí, nós temos a responsabilidade, eu me incluo, né, nessa responsabilidade de levar as pessoas que não acessam, né, o conhecimento necessário para que elas possam utilizar dessa ferramenta e ver que aquele dinheiro que está sendo aplicado tem origem nos nossos, né, nas nossas contribuições, né, seja por impostos, taxas, etc. Então, é importante que a gente tenha essa responsabilidade nesse momento, ok? Enfim, e aí espero que tenha respondido aí na verdade foi uma pergunta, não é mais um comentário. E assim, o gestor como representante da sociedade, ele precisa ter esse interesse na transparência dos seus atos também, né? De forma que seja possível as pessoas identificarem que o seu processo de gestão, né, ele como a gente fala, né, a lei da ficha limpa, ele é limpo, né, ele é clean, ele é transparente, né? É verdade, o Edilson trouxe uma outra questão importante. Existe um certo problema nos portais de transparência, que são justamente a falta de atualização, né? Seja por problemas na mão de obra, ou seja, em termos de gestão de equipe, né? Lembro que no nosso fórum a gente está discutindo sobre gestão de equipes, né? Que faz parte de uma atividade no gerenciamento de projetos, né? Como vocês veem. E se você não determina uma rotina de atualização e a importância disso, e também não há um engajamento da sociedade, que de certa forma cobre também esses dados, né? Então, assim, há uma série de papéis que precisam ser bem definidos, né? A gente vai falar mais na frente aqui sobre a alocação de RH e de gestão das atividades, organização das atividades, e quando você não tem esse processo bem organizado, é difícil você manter um portal atualizado. E hoje em dia, a gente consegue fazer isso com mais facilidade se a gente tem pessoas capacitadas nos locais certos e que principalmente utilize as tecnologias da informação e comunicação da maneira adequada para gerar essas informações e ter o controle dessas informações. E aí, por isso que a gente traz a gestão de projetos como uma ferramenta para ajudar na gestão pública, né? Porque a partir do momento que você entende o processo, sabe que como deve se planejar, isso faz parte de uma estratégia por exemplo, um portal da transparência, ele é um meio, um mecanismo que faz parte de algo maior, né? Que deve estar nos planejamentos estratégicos dos governos. Então, a partir do momento que se tem como prioridade que a informação é algo importante para o cidadão, e a partir dela se vão tomar as decisões, então aí, se ela é considerada um ativo estratégico, com certeza o portal da transparência ele não vai ficar desatualizado, né? Então, tem muito uma questão de identificar aquilo que é prioridade para o governo e como é que vai se utilizar daquela informação. Porque também, como eu falei, em termos de papéis, existe a responsabilidade de quem deve disponibilizar a informação e de quem vai utilizar aquela informação, né?
se ambos lados, né, negligenciam a importância dessas informações, aí ela não vira prioritária, entendeu? Então, é muito em relação a isso. E a gente tem que entender que as informações hoje em dia, os dados, a disponibilidade dos dados, até que a gente, né, tem projeto de dados abertos, é que essas informações, elas são importantíssimas e até numa sociedade que a gente chama de da informação ou da era da informação, né? Em que cada informação dessa vai ser importante para decidir o futuro das públicas, o futuro dos investimentos em infraestrutura, enfim. Então, por isso que a importância de e transparente possível, né? Então, precisa ter as partes interessadas, né, saber, conhecer os seus papéis e cobrar das autoridades, né, competentes, né, responsáveis, uma informação que vai ajudar no estudo disso. Eu lembro de um dos casos, eu orientei um trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, fui convidado, e sobre justamente analisar os dados do orçamento público pré-pandemia, né, antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, né, ou seja, para entender justamente como o processo desses gastos foi conduzido, né, se as áreas prioritárias realmente foram atendidas, enfim. Então, se eu chegasse num dessas prefeituras, né, que foi realizado o estudo, na verdade foi até um estudo a nível de unidade federativa, né, de estado. Se eu chegar num estado desse e não tiver essas informações, eu não conseguiria fazer o trabalho, né? Quer dizer, os alunos que eu orientei não conseguiriam fazer o trabalho. Como a informação existia, né, e existia de forma clara, né, a partir das planilhas, consultas nos portais, fica fácil você verificar as informações, fazer o cruzamento, analisar e verificar se aquilo que foi, né, hipoteticamente levantado lá na frente realmente é verdade. Então, sem dados, a gente não consegue tirar conclusões, não consegue estudar, não consegue entender os fenômenos, principalmente esse que eu estou me referindo, que foi os gastos públicos durante a pandemia, certo? Desculpe. Antes de avançar, eu queria fazer um comentário. Com certeza, os alunos aí do oitavo período que estão participando já devem ter visto ou ouvido falar do ciclo PDCA, né? Ou PDCA, né? Porque é do inglês, na verdade, Plan, Do, Check e Action, que é o que? Planejar, executar, controlar e agir corretivamente. Né? Daqui do seu lado direito, né? A gente chama de ciclo PDCA. Então, no gerenciamento de projetos, o ciclo PDCA, ele vem de uma disciplina que a gente chama de administração da qualidade ou gestão da qualidade, enfim. Claro, essa disciplina, em cada curso, né, às vezes tem um nome distinto, mas o princípio é o princípio da qualidade, das ferramentas da qualidade. Inclusive, o ciclo PDCA, né, ele veio dentro de um escopo de gestão da qualidade, ou gestão da qualidade total, que foi muito difundido por Deming, né, quando ele saiu dos Estados Unidos, foi para o Japão, depois, né, voltou, e ele conseguiu difundir bem, né, no Japão essa cultura de gestão da qualidade total, né, o Total Quality Management, né. Então, esse ciclo ajuda bem a gente a entender um projeto. Você planeja, que é o plan, né, o planejamento. Depois que você planejamento, você executa, e aí a gente pode pegar aqui a referência do lado esquerdo, né? Você inicia um projeto, planeja, executa esse projeto, ou seja, o planejamento está no campo ali das ideias, né, vamos dizer, né, das prospectivas, né, ou seja, de colocar no plano as ações que serão realizadas futuramente. Na execução, não, já é o projeto mesmo de
colocar em prática aquilo que foi planejado. Só que durante o processo de execução, né, que é o do, né, do lado direito, aqui do lado esquerdo da execução, vocês podem, no processo de gerenciamento, controlar se aquilo que foi planejado está sendo executado e se está sendo executado dentro do que se espera em termos de orçamento e de tempo, né? Então, tempo é dinheiro, né? Time is money, né? Já dizem os americanos. Ou seja, se você leva mais tempo fazendo aquele projeto, com certeza você vai precisar de mais recursos, incluindo recursos financeiros. E se você precisa de mais recursos financeiros, de onde vêm esses recursos financeiros? A gente sabe que em um projeto e de uma iniciativa privada vem das receitas de vendas, né, de produtos e serviços da iniciativa privada. No serviço público vem das receitas públicas, né, dos impostos, taxas e assemelhados, enfim. E a gente sabe que num país, principalmente num momento de crise, há dificuldade de se arrecadar, né? Na verdade, há um dispêndio maior em razão da necessidade do aumento da oferta de políticas públicas, por exemplo, para sanar determinados problemas, né? Então, o ideal é que se haja um controle, né? Ou check, né, em inglês, como a gente fala aqui no ciclo PDCA. E, claro, depois, como o projeto tem um tempo definido, ele vai ser finalizado, né? Ele vai ter ali um momento em que ele vai precisar ser encerrado para se prestar as contas, né, vamos dizer assim, daquilo que foi feito, foi planejado, daquilo que deu para executar, o que não deu, como foi a forma de controle. E o controle é importante justamente para dar elementos para se você conseguir analisar e avaliar aquele projeto, né, para a sua finalização, né? E aí, nessa avaliação, vai ser dito, olha, isso foi bom, esse projeto pode ser ressubmetido, né, vamos dizer assim, ou precisa ser feito um novo projeto, né? Então, ou, enfim, um projeto totalmente diferente, né? Então, é importante, o processo de avaliação é muito importante, e a avaliação das políticas públicas, principalmente, que são implementadas por determinados projetos, né? Alguns comentários eu estou vendo aqui. A Glória falou que teve esse estudo sobre o PDCA, que é muito bom, né? No curso de administração, a gente tem muito PDCA focado em produtos e serviços, na verdade, nos produtos e serviços na iniciativa privada. Mas isso não impede, em nenhum momento, e é desejado que ele seja aplicado no serviço público, né? Valdirene, a utilização do ciclo de gerenciamento de projetos exemplifica de forma clara como deve funcionar o sistema público ou privado, né? Até mesmo a organização do orçamento doméstico, muito bem, Valdirene, com certeza. Isso serve para todo mundo, né? Às vezes a gente não faz isso, né? Eu faço, e existem uns gerenciadores financeiros que são disponibilizados pelos bancos, geralmente que a gente utiliza para receber nosso salário, que ajudam a você fazer essa avaliação dos gastos que foram feitos, né? Então, eu sei quanto foi que eu gastei em transporte, quanto de alimentação, quanto de impostos, né? Quanto de gastos financeiros com os próprios bancos, enfim. E a gente, a partir desse controle, a gente sabe o que é mais importante, o que é prioritário para o próximo exercício, né? Ou para o próximo mês, né? Como a gente falando da questão dos gastos pessoais, né? Que mais? De modo a fiscalizá-lo, né, sendo na posição do gestor ou cidadão que será beneficiado, né? Obriga a ser transparente, todos cumprindo seu papel e atualizando sempre que possível. Exatamente. Então, eu sempre mantenho todo mês minha planilha de gastos, né, de receitas atualizada, né? É importante para você ter ideia justamente daquilo que pode ser suprimido, que não é tão importante, daquilo que é importante, que precisa ter uma atenção maior na hora de realizar os pagamentos. Então, é muito importante ter o controle, tanto na vida pessoal, quanto, claro, no profissional. E aí, pessoa jurídica, né,
seja de iniciativa privada ou pública, certo? Ok, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Passando aqui, então, vocês gostaram aí de relembrar o ciclo PDCA aplicado, né? Só agora no serviço público, gerenciamento de projetos. Claro que gerenciamento de projetos é todo um escopo mais geral de todo esse esforço que se tem, mas o gerenciamento do projeto em si, ele basicamente, né, tem essas duas divisões. O gerenciamento do trabalho, que é esse todo esforço humano, né, em que você precisa realizar determinadas atividades para você ter os resultados, que pode ser um bem, um serviço ou a melhoria de algum resultado, como eu falei. Então, você tem aqui o processo, né, o gerenciamento do processo de trabalho, e o gerenciamento do produto, ou seja, dos resultados que vão advir desse esforço, desse trabalho que está sendo feito por um corpo de pessoas, enfim, que vão realizar as atividades para gerar esses benefícios. Então, eu consigo fazer dois tipos de controle: o controle do gerenciamento do trabalho, de quem está fazendo a atividade e de como o serviço está andando. No livro que eu indiquei para vocês, tem um exemplo que ajuda a elucidar e tornar muito mais claro esse gerenciamento do projeto. Por exemplo, você, numa obra pública, né? Eu não sei se lá está a obra pública, mas eu vi que é com algum tipo de construção. Você tem as pessoas que vão executar o trabalho, e então você precisa acompanhar a quantidade de horas que foram trabalhadas, né, os dias, né, as faltas, né, ou seja, existe um gerenciamento da força de trabalho, dos processos, né, do registro dos processos, né, principalmente de ausências, né, de horas trabalhadas, como eu falei, e existe na construção o gerenciamento do produto. Então, se você está construindo ali um prédio, qual o andamento? Está em que fase? Está no alicerce ainda? Já levantou as paredes? Agora está no telhado? Ou seja, existem dois controles aqui. Né? Você tem do gerenciamento do trabalho de quem faz o produto acontecer e do próprio produto, né, em que fase ele se encontra, né? Então, você tem aí dois aspectos, né, ilustrados aí do que é gerenciamento do trabalho e gerenciamento do produto. Hoje, em razão do tempo, a gente vai focar um pouco mais no gerenciamento do trabalho e no outro momento vai ser disponibilizado material para que vocês tenham mais detalhes sobre a parte de gerenciamento do produto. Em termos de gerenciamento do trabalho, vamos ver algumas ferramentas assim que são importantíssimas, principalmente para o serviço público. Por quê? Como a gente começou a comentar nos fóruns, no serviço público a gente faz muito essa gestão do fluxo de trabalho, né, do serviço público em si, do processo. Né? Quando se contrata uma obra pública, por exemplo, você tem o fiscal, né, a fiscalização da obra em si, do gerenciamento do produto, mas você também tem a fiscalização do processo em si. Né? Envolve licitação, então você tem desde o planejamento do processo licitatório, né, da formalização do projeto, né, da própria contratação da empresa, enfim. Então, existe toda uma parte burocrática, né? Porque engraçado que a palavra burocrática vem de bureau, né? Que em inglês na verdade, do francês, né? Que é escritório, né? Então, tem toda uma parte de escritório, de gerenciamento do trabalho, mas tem toda uma parte também de campo, né? Que é a parte do gerenciamento do produto, como eu falei em outro momento. E aí, falando especificamente de gerenciamento do trabalho, eu quero mostrar para vocês aqui, no livro não está marcadinho assim não, viu? Aí, quem quiser tirar um print, nesse slide que eu coloquei, ele está um pouco mais detalhado, mas você tem essa figura no livro, que traz aqui, ao lado esquerdo, você tem uma numeração em termos de tarefas e a descrição de cada tarefa, né? Então, a organização das tarefas está nesse lado esquerdo.
Então, você, claro, dentro de uma sequência lógica, né, e temporal, você tem o treinamento da equipe, depois efetua o levantamento, o design, depois, tanto o design lógico quanto o design físico, depois a instalação da rede, efetuar a programação, testar os módulos, implantar o sistema, treinar o cliente, né? Isso são atividades que foram colocadas, por exemplo, no desenvolvimento de software, né? Então, você vai ver quais as atividades que vai precisar ser gerenciadas em relação a obras, por exemplo, né? Qual a primeira tarefa que você faz no planejamento de uma obra, né? Ou seja, não se vai logo para um processo de contratação, né? Tem todo um estudo de projeto antes de se realizar a contratação, né? Tem a contratação para fazer o projeto, né? Então, é preciso antes ver todas essas atividades serem listadas. Para cada atividade dessa organização, de cada tarefa, vai existir alguém responsável por uma ou mais dessas tarefas, e a esse processo a gente chama de alocação de recursos, né, ou alocação de recursos humanos, né, porque existem vários tipos de alocação de recursos, né, tem a alocação de recursos humanos, que é como você coloca ou aloca as pessoas em determinadas tarefas, e a alocação de recursos financeiros, ou seja, para cada tarefa, né, ou para cada etapa do projeto, qual o valor financeiro vai ser atribuído àquela determinada etapa. Sabe que para fazer uma fundação de determinado edifício, né, determinado prédio, o que for, você tem um valor estimado ali, um percentual da obra, né, que vai ser estipulado em termos de valor para aquela parte de fundação. Pode ser um valor exato, né, se você já sabe quanto se vai gastar, mas pode ser um valor estimado, ou seja, aproximado do que seria aquele valor a ser executado. E essa estimativa é importante para se ter o que a gente chama de controle, ou seja, aquilo que foi estimado e aquilo que foi executado. Quando você tem uma diferença muito pequena entre aquilo que foi estimado e aquilo que foi executado, então quer dizer que a previsão orçamentária ali foi muito bem feita, né? Quando você tem uma diferença muito grande entre aquilo que foi estimado e aquilo que foi executado, é um problema, ou seja, houve um erro aí de estimativa daqueles custos. Claro que podem existir fatores externos, condicionantes, que uma pandemia, por exemplo, fez com que o álcool gel subisse 300% ou mais em termos do valor original, né? Eu não lembro qual era o valor original, mas vamos dizer, se fosse R$ 7 um pote de, sei lá, 250 ml, que passou para 14, não, aí seria 200%, mas foi para R$ 21, por exemplo, acho que foi mais ou menos isso. Então, você tem aí um aspecto muito relevante em termos de fatores externos influenciando aquilo que foi planejado em termos de compra, por exemplo, para hospitais, clínicas, enfim. Então, algo que aconteceu, de fato, né, que reflete essa questão da importância de se verificar a influência de fatores externos para determinados tipos de produtos, né? Isso é explicado na administração estratégica, né? Como eu falei para vocês, quando a gente falar de planejamento estratégico, que quando a gente fala de 5 forças de Porter, por exemplo, ele explica essa questão de poder de barganha de fornecedores e de clientes. Então, é só revisitar um pouco, por exemplo, o pessoal aí do oitavo período de administração vai lembrar um pouco mais desse aspecto da gestão estratégica das 5 forças de Porter e da relação que ela tem com o poder de barganha de fornecedores e clientes, né? E aí o que aconteceu na pandemia foi justamente isso. Mas voltando à questão do gerenciamento do trabalho, além da alocação de recursos humanos, você tem a alocação do tempo, ou o controle do tempo. E para controlar esse tempo, nada melhor do que se fazer um cronograma, né? Crono de tempo, né? Cronos, né? Do grego, cronos, tempo, e o grama, né?
o fluxograma, organograma, ou seja, a forma gráfica de entender esse tempo aí, passado, presente e futuro. O que acontece? Vocês vão observar que alguns já devem ter visto, outros não, mas essa forma de apresentação de cronograma, em que você tem ali, por exemplo, a gente tem 2003 e 2004, 2 anos aí de projeto, sendo que no primeiro ano você pega ali os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio até dezembro, aí 2004 de novo, né, começa com dezembro, ou janeiro, fevereiro, tá, vai até dezembro. O que acontece? A execução do projeto ou planejamento para aquele tempo é colocado um gráfico de barras, né? Determinando a atividade programada, a tarefa programada, para quem foi programada e qual período de tempo ela vai levar. Né? Então, por exemplo, você pega ali, treinar a equipe ProSoft, que a responsável é Eva, né? Ela tem em um mês, ou seja, o mês de janeiro de 2003, foi determinado, foi programado para que ela fizesse esse treinamento, certo? Para Daniel, que tem ali 3 tarefas, né, a 5, a 12 e a 17, que é efetuar o levantamento, o design lógico e o físico, ele tem ali, para a primeira tarefa, que é para realizar o levantamento, ele tem aí de janeiro a julho, né, um semestre e um pouquinho para 7 meses, né, especificamente. Tem 3 meses para fazer o design lógico e mais 3 meses para o design físico, né? Então, vocês veem que o gráfico, principalmente da parte de cima do Daniel, da linha 5, da linha 3, que está com a identificação 5, é que esse levantamento ele vai durante todas as outras fases, né? Ele vai ser 6 meses de levantamento. Concomitantemente, ele vai ter que fazer o design lógico, que vai levar 3 meses. Quando estiver perto de acabar o design lógico, ali pelo mês de maio, ele já vai ter que começar o design físico para conseguir terminar em julho. Então, a gente tem uma facilidade no entendimento e interpretação de como vai ser alocada essas tarefas, quanto tempo vai precisar para cada uma. E esse gráfico, essa forma, né, visual de barras, ao longo dos meses ou dias, enfim, dependendo do quanto vale o projeto, a gente chama de gráfico de Gantt, né? Ou gráfico de Gantt, quem queira falar em inglês. E esse gráfico chama de Gantt porque o Henry Gantt, ou Henry Gantt, né, como queira, Henrique Gantt, né? Se a gente fosse falar no português, o Henry Gantt, ele foi responsável, foi um engenheiro responsável pela criação nesse formato de cronograma de projeto. Né? Então, ele, um engenheiro mecânico, conseguiu, a partir dos projetos mecânicos, introduzir esse tipo de formato que é muito ilustrativo. Inclusive, aí fala questão prática, que é mais teórica, muitos softwares, né, ou plataformas de gerenciamento de projetos, né, programas de computador para gerenciamento de projetos, muitos deles têm como principal assim, forma visual de cronograma o gráfico de Gantt. E muitos desses softwares são muito conhecidos, né? O mais conhecido é o Microsoft, o MS Project, ou Microsoft Project, né? Você tem, só que o Microsoft Project, ele tem, claro, uma licença paga e tudo, mas eu, por exemplo, que trabalhei muito tempo no serviço público e sei que a gente tem limitações orçamentárias, uma série de questões, eu não utilizava, já utilizei softwares pagos, mas utilizava os chamados softwares livres, né? Que a licença ela é gratuita, né? Ou pode ser utilizada de uma forma gratuita, né? Então, eu lembro que um desses que eu utilizava de código aberto é o Open Project, né? Até o nome já facilita, código aberto Open e Project, né? Que vem de projeto.
Então, sempre eu busco, principalmente no serviço público, reduzir os gastos, os despesas públicos, para a introdução de ferramentas que sejam de qualidade, é claro, mas que possam substituir determinados tipos de softwares que teriam um custo adicional, e a gente sabe que o nosso dinheiro tão suado, né, que vai para o serviço público, precisa ter uma ótima destinação. Quando a gente não tem condições realmente, os softwares livres não atendem, aí a ideia é utilizar realmente softwares que tenham uma licença que precise de determinado tipo de investimento. Mas, na maioria das vezes que eu tenho procurado, eu tenho encontrado soluções que atendam nessa parte de software livre. O Edilson pediu para falar novamente sobre a coluna 1, sobre a ID. Ah, certo, a identificação. Essa identificação, aí vocês, mas os números não estão em ordem, né? Por quê, professor? Às vezes a identificação de uma tarefa, ela, por exemplo, treinar a equipe, identificação 1. Às vezes a gente tem o que a gente chama de macroatividades, né? E microatividades, né? Que são as tarefas. Então, às vezes, aquela identificação é da macroatividade, né? Ou do macroprocesso. E às vezes você tem 2, 3 e 4 como subtarefas, né? Então, às vezes, por isso que a identificação pode mudar. E às vezes, quando você cria uma identificação, número 1 foi a primeira que você criou, aí você cria a segunda, aí você apaga. Aí, quando você apaga, não vem outra numeração, né? Porque é um código de registro, né? Quando você apaga aquela linha, né? Aquele da identificação, ela é suprimida, né? E aí, quando você abre outra, é uma sequência, né? Então, por isso que às vezes a identificação nem sempre vai vir num número em ordem, né? Mas ele vem sequenciado, ou seja, aquela foi a primeira que foi criada, aí possivelmente a 2, 3 e 4, né, foram criadas depois como subtarefas, né? E às vezes não aparece ali, que ficaria enorme, né? A descrição está como subtarefas, e aí ela vai aparecer como 2, 3 e 4. Então ali só estão os macroprocessos, né? Então por isso que às vezes a gente vai ver a numeração distinta, certo? E então essa da identificação é um código único. Então é sempre aquela tarefa. Quando abrir outra, então ela vai substituindo a outra. Quando ela vai sendo excluída, aquele número não volta, né? Então geralmente a maioria dos softwares são assim. Outros não. Você pode colocar uma sequência 1, 2, 3, 4, 5 como quiser, certo? Que mais? Dúvidas? Se precisar, eu volto de novo, viu, Edilson? Se não ficou claro. Mas você me responde se ficou claro aí no chat, ok? E aqui, gente, nós temos os documentos para o gerenciamento do trabalho. Ou seja, uma das coisas mais importantes e que às vezes é negligenciada, não só no serviço público, mas às vezes até na iniciativa privada, é a produção de um documento que reflita, desculpa, a produção de um documento. Obrigado, Ulisses. Ele disse que foi perfeito, bem explicado. Obrigado. Um documento que reflita aquela ação que foi feita dentro do gerenciamento de projetos. Eu falo sempre que tudo que você faz, seja na iniciativa privada ou pública, precisa de um registro. Como é que você prova que fez certas atividades, né? Precisa de um registro. Esse registro, para nós que estamos falando de transparência também hoje, de certa forma, é importantíssimo para a transparência. Eu fiz determinado projeto, levantei tais e tais orçamentos, então tudo precisa de registro, né? E a forma de fazer esses registros é importante na gestão do projeto, porque ali você consegue acompanhar, mesmo até que você não esteja presente,
que tipo de atividade foi realizada, né? Então, quando você inicia um projeto, qual o documento de abertura, né? É um termo de compromisso, é enfim, um termo de ajuste, ou seja, todo projeto ou todo processo se inicia com um documento. É um ofício, é uma carta. Eu quero fazer um projeto de melhoria do visual da praça pública. Qual foi o documento que originou, né, a ideia do projeto ou a viabilidade do projeto, né? Antes de se tornar projeto, né? Sempre tem um documento que dá início a isso, né? Até porque não pode, principalmente no serviço público, nada pode ser assim de boca. Não, quero melhorar a praça. Não, beleza, pronto, já faz um projeto aí direto, mas o que é que deu início a isso? De onde veio a motivação? De quem veio a motivação, né? Então, eu gosto muito de Platão, porque ele no processo de questionamento, faz uma série de perguntas, né? Então, a filosofia ajuda a gente também na gestão. E diz o seguinte, olha, quem foi que perguntou? Quando perguntou? Por que perguntou? O que foi que perguntou? Ou seja, quanto mais perguntas, melhor, ou seja, no sentido de você esclarecer e tornar transparente o processo. Quem foi que deu início a esse projeto? Até porque, se não tem uma motivação, não tem a justificativa, e você faz um projeto sem isso, sem esse pontapé, né, vamos dizer aí, existe um grande risco de se fazer um projeto que ele não tem uma relevância, né, para aquele município, para aquele estado, né, até para o país. Então, tem que ter alguma coisa que motive, né, que estimule a criação do projeto em si, né. E o que é esse produto que se constitui após a abertura do projeto? É o plano do projeto, né? Então, o planejamento, que é um processo, né? O processo de planejamento envolve toda essa parte de iniciação, de motivação, de estímulo, de preâmbulo, até chegar nos resultados, é um processo. Só que, quando se dá início, é preciso ter um documento que ele sintetize todo esse planejamento, ou seja, desde a concepção, da motivação, até os resultados esperados, né? Então, aí você tem nisso o que a gente chama de plano do projeto, ou seja, é um documento que ele sintetiza todas essas etapas, daquilo desde da motivação, da abertura, da iniciação, até os resultados esperados. E o que é que acontece? Para cada etapa tem um documento. Então, eu tenho a abertura do projeto, pode ser um sumário, um resumo, uma carta, um ofício, alguma coisa que dê início ao processo de gerenciamento do trabalho. Depois eu tenho um plano do projeto, que é um documento que sintetiza todas essas informações em relação à gestão do projeto. Quando eu planejo, eu preciso depois ter documentos que comprovem o processo de execução do projeto, né? E quais são esses documentos? São os relatórios de progresso ou da situação do projeto. Então, como é que está acontecendo o projeto? Quais etapas estão sendo executadas nesse momento? Quais as que faltam, né? Então, tanto aquilo que já foi feito até aquele momento, o progresso, como a situação em relação às outras fases. Está atrasado, está adiantado, gastou mais do que devia, está economizando, né? Faltou gente, aconteceu um fato que vai mudar a precificação do pagamento do serviço de mão de obra, ou seja, existem várias situações que vão ocorrendo durante o projeto que precisam ser reportadas, ou seja, relatadas, né? Por isso que nós utilizamos a palavra report, né? Reportadas, né? Do inglês report, né? Que quer dizer relatório, relatadas, né? Então, relatório de progresso, do inglês, né? Progress Report, né? Ou relatório de situação, que é Status Report, né? O status, né? Enfim. Então,
É importante você ter como é que está o andamento do projeto. A partir do momento que você diz, né, visualiza para os seus gestores como é que está a situação do projeto, em que fase está, qual o status do progresso, você tem outros documentos que vão ser gerados, que é justamente de desempenho do projeto, né? Como o projeto se compara em relação àquilo que foi projetado, que está lá no plano do projeto, né? O relatório de desvios da meta, né? Que é o Exception Report, ou seja, lá no plano do projeto foi dito que o projeto terminaria, ou aquela etapa, em 3 meses, né, como a gente citou lá no exemplo ali do Daniel, ou do Daniel, que foi 3 meses. Só que, sei lá, o Daniel pode ter ficado doente, né, adoecido, ou ele precisou realizar uma outra tarefa mais urgente e atrasou o projeto. Então, houve um desvio daquilo que era a meta, 3 meses, para 3 meses e meio, 3 meses e vírgula 5, né? Enfim, houve um desvio em relação à meta. E esse desvio, né, claro, pode ser negativo. A partir do momento que ou um desvio positivo, ou seja, houve um adiantamento das fases do projeto, né? Mas isso precisa também ser controlado. Ou seja, porque tanto de forma positiva ou negativa, ou foi feito um mau dimensionamento, né? Ou realmente a pessoa teve um esforço a mais, né? Olha, o Daniel, ele teve alguns dias de folga e, sei lá, resolveu mesmo assim trabalhar e trabalhou mais, ou ele teve ajuda de alguém, né? Então, é importante saber todos esses desvios, né? E, claro, que se você verifica o desempenho, observa os desvios, é necessário o que a gente chama de plano de correção, né? Um plano de ação para a correção desses desvios, né? Principalmente se esses desvios eles são negativos, ou seja, atrasam o projeto ou encarecem o projeto. Então, como fazer com que eles possam ser corrigidos em tempo? Ou seja, corrige, conserta a bicicleta enquanto ela está andando, né? Então, assim, não é esperar que o problema ocorra. Então, se trabalha muito com prevenção de riscos, né? O compliance, né? Ou seja, de forma que você consiga resolver determinados tipos de desvios, mas isso você só consegue se estiver controlando, né, as etapas, as atividades, para que você tenha o mínimo de problemas possível quando for encerrar o projeto. E aí, nessa fase de avaliação, é que vai ser feita toda essa análise das correções que foram feitas, se surtiram efeito, então aí, claro que o projeto vai ter uma avaliação positiva. Se não conseguiu corrigir, por que não conseguiu corrigir? Então, é importante que tudo isso esteja documentado. Como é essa avaliação? Através de gráficos, né, de tabelas, né, de frequência, quanto desvio foi. A gente usa muito planilha, muitas planilhas na área de projeto. Quem tem um pouco de conhecimento a mais na área da tecnologia utiliza os softwares de gerenciamento. E aí, esses softwares de gerenciamento de projetos são fantásticos porque o que acontece? Eles economizam uma série de etapas em termos de controle, né? Então, esses cálculos que seriam feitos, né, por exemplo, o percentual de desvio, né, ou quanto um projeto atrasou, ele é feito automaticamente nos gerenciadores, né? E por isso que eu gosto muito de utilizar esses gerenciadores, porque eles permitem isso, né? Em vez de você ter que manualmente fazer esses cálculos, né? Até nas planilhas você tem que fazer esses cálculos. O gerenciador ele já alerta, né? Às vezes tem até uma linguagem visual. O projeto que atrasa ele fica numa cor diferente, geralmente vermelha, né?
os projetos que estão dentro do prazo ficam verde, né? Os projetos que estão com prazo chegando próximo ao deadline, ou quer dizer, aquela data de finalização, ficam em amarelo. Então, é muito interessante como essa linguagem visual, até porque a gente se assemelha muito a sinais de trânsito, né? Verde, amarelo e vermelho, isso facilita, de certa forma, o entendimento. E isso vem também de uma série de metodologias que são aplicados dentro da gestão da produção, por exemplo, como o Kanban, que hoje é utilizado muito na gestão de projetos. Eu uso, por exemplo, alguns softwares que utilizam a metodologia Kanban para poder controlar determinados tipos de projetos, né? Inclusive, se alguém tiver interesse depois, eu posso indicar alguns. Mas um dos que eu gosto muito, que é bem simples, né? Tem algumas limitações, né? Porque tem uma parte que é gratuita, né? Você consegue utilizar 5 quadros, mas depois se você precisar utilizar mais quadros, aí você precisa pagar um certo valor. Eu, até o momento, sempre consigo colocar nos 5 ali, então ainda estou num ambiente gratuito ali, né? Como eu falo para vocês, eu sempre procuro a redução de custos nesse sentido. E que é o Trello, né? Que é da Atlassian, né? Que é uma empresa que trabalha com essa parte de gerenciamento de projetos. Ela tem vários softwares, várias plataformas, mas para projetos simples, né, curtos, de curta duração, você pode utilizar o Trello, né, com facilidade. Nós utilizamos em alguns parceiros nossos o ClickUp, nós utilizamos algumas matrizes, né, como o Lifecycle Canvas, enfim, tem uma série de... Se você pesquisar software de gerenciamento de projetos, vai vir um monte, né? Tem gratuito, tem pago, enfim, tem aquele offline que você instala, tem uns que são online em forma de plataforma, enfim. Mas é muito interessante se testar alguns destes, né? E ver aqueles que vocês mais se interessam, né? Ou que é de mais fácil acesso. Dúvidas até aqui, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, né? Algum comentário. Alguém quer falar isso, só que tá baixinho, não estou vendo direito. Pode levantar a mão se quiser ou colocar então, no chat. Até o momento, para mim, tá tranquilo. Estou gostando do conteúdo. Perfeito, obrigado. E assim, se por acaso não me ouvirem direito ou ouvirem baixo, vão alertando que eu vou verificando o volume aqui. Às vezes o computador dá uma travada, né, porque né, a transmissão, enfim, a gente usando câmera, mas é normal, contanto que vocês ouçam bem, né, fique bem na gravação, né, aí para depois os colegas também consultarem, é interessante. Vamos lá. Quanto ao áudio, o áudio está muito bom. Obrigado pelo feedback. Deixa eu ver aqui. Valdirene falou que o bom de ter todas as etapas documentadas é que, no caso de troca de pessoal, quem assumir sabe qual fase está. Perfeito, Valdirene. Muito bom. A Tânia até concordou aqui, né? Tânia, né? São duas Tânias, né? Ou uma Tânia só? Uma Tânia só, professor. Perfeito. Tá, tudo bem, perfeito. Poxa, Valdirene, isso aqui que você comentou é muito interessante. E eu fiquei mais animado com a fala, por quê? Vou explicar. Acho que foi em 2019, a gente lançou um livro que chama Elementos da Administração. Se vocês depois quiserem a referência, é gratuito. A gente publicou a gente, né, publicou na página da editora Atena, né, que chama Elementos da Administração. E nesse livro, que está disponibilizado gratuitamente, o e-book, eu tenho um artigo que eu escrevi junto com outros colegas sobre gestão do conhecimento na administração pública, né? Então, aconselho a vocês fazerem uma leitura desse material.
não é da disciplina, não, mas foi pela fala de Valdinei que disse o seguinte, quando você tem troca de pessoal, né? E eu fiz um trabalho na administração pública, numa empresa pública, em que tinham duas senhoras, né, que estavam se aposentando, que tinham um enorme conhecimento dentro da área, e que não deixei que esse conhecimento se perdesse, porque eu utilizei da gestão do conhecimento, de práticas de gestão do conhecimento, para que isso pudesse ser aproveitado de alguma forma para as pessoas que iriam substituir essas duas excelentes profissionais, né, que há um tempo que já estavam na organização, mas como a gente sabe, quando chega o momento da aposentadoria, claro, a pessoa precisa, dada a dedicação que teve durante muito tempo à empresa, ao trabalho, se aposentar e buscar outras atividades, principalmente de lazer, né, aproveitar, né, esse momento aí de retirement, né, como os americanos falam. E uma coisa que é importante que a Valdinei trouxe foi a gestão do conhecimento. Quando você tem tudo relatado, documentado, se por um exemplo você precisar se ausentar, e aí eu gosto de citar ausências positivas, né? Tipo, a pessoa ganhou na loteria e não quer mais trabalhar, né? E aí disse, não, eu não quero mais. Aí eu voltaria para o trabalho, né? Mas nem todo mundo volta. Mesmo assim, né? Mas, vamos dizer, não, a pessoa tem o livre-arbítrio, né? E tem o direito de dizer, não, eu não quero voltar no trabalho. Mas está tudo registrado lá, tudo certinho, documentado, então quem chegar depois, né, tem a possibilidade de saber qual o progresso, a situação, né, o desempenho, quais os desvios, e até saber o que é preciso para fazer essa correção. Se todo mundo fizesse isso, viu, Valdinei, acho que a gente tinha pouquíssimos problemas, não só na gestão pública, principalmente na gestão pública, que às vezes, né, existe uma ideia de que o conhecimento ele é poder, e isso é verdade, mas que ele, para que você mantenha esse poder, tem que ficar com você. Né? Eu não concordo muito com esse tipo de posicionamento, né? Já que a gente está aqui também compartilhando conhecimento, mas algumas pessoas entendem que a retenção dessas informações, isso eu escrevo lá nesse artigo do livro, ele prejudica muito, né, os serviços públicos, a gestão pública. E o que eu fiz foi justamente evitar toda essa retenção, trazendo esse conhecimento para dentro da organização pública e melhorando os serviços públicos no futuro. Tem muito tempo que eu saí da empresa, mas eu acho que ela ainda está funcionando bem com essas, vamos dizer, melhorias que eu fiz lá. Inclusive, eu ganhei 2 prêmios, né, reconhecidos na empresa em razão da gestão de processo. Né? Claro que parte disso foi dado a esse trabalho de gestão do conhecimento. Né? Ok. O que mais? Deixa eu ver se tem algum outro comentário. Valdinei fala que gosta nessa parte de planejamento estratégico e gestão de projetos, né, com todas as dificuldades que encontramos na hora da execução, né, que não é fácil, né, e no encerramento ver concluído com êxito, né, motiva a planejar novos e maiores desafios, com certeza. Um fechamento de um projeto de educação e a avaliação de que ele foi positivo e trouxe contribuições é maravilhoso. Né? Projetos que realmente tenham relevância, isso realmente causa uma felicidade muito grande, né, no fechamento do projeto. Né? Ok. Mais alguma pergunta, mais alguma questão? Então, gente, em termos de apresentação de conteúdo, foi isso. A gente tem mais alguns minutos para poder resgatar um pouco aquilo que a gente falou, né? Então, nós percebemos a importância da gestão de projetos na administração pública, entendemos o conceito de projeto, que é um esforço temporário, né, mas que tem esse intuito de criar um produto, um serviço, um resultado único, uma melhoria, um melhor desempenho da gestão pública ou dos serviços públicos, especificamente quando a gente fala aqui de gestão municipal ou qualquer outra esfera.
a gente viu a necessidade de se entender esse ciclo de gerenciamento do projetos, e aí a dica foi o ciclo PDCA, né, que ajuda a você ver ali planejamento, execução, controle e avaliação, né, o plan, do, né, o check e o action, né, ou a ação corretiva. Nós vimos também que esse gerenciamento do projeto ele pode ser dividido em duas partes, né, em termos de atribuições para as pessoas. Um grupo que vai gerenciar o trabalho em si, né, as etapas, os processos, né, as pessoas, né, os recursos humanos, né, a alocação de recursos humanos, né, o cronograma, e outro grupo de pessoas que vai fazer o gerenciamento do produto, que é um bem, um serviço ou melhoria que foi resultado justamente do gerenciamento desses processos, das atividades que foram desempenhadas. Né? Como exemplo, a gente trouxe o exemplo da construção civil, então você tem um grupo administrativo, né, que toma rédea das atividades que são desempenhadas pelo corpo, né, pela mão de obra, né, pela equipe, né, a gestão da equipe, né, as atividades, e outro corpo mais técnico que faz o gerenciamento do produto em si, de como as fases de desenvolvimento, né, desde a fundação até, vamos dizer, a finalização daquela estrutura, né. Nós vimos que no gerenciamento do trabalho, né, que é esse primeiro momento que a gente focou na aula de hoje, ele tem ali uma forma visual muito interessante de gerenciamento de projetos que são utilizados na maioria das plataformas digitais, né, de gerenciamento de projetos, principais softwares, né, como eu já citei alguns aqui, onde você tem ali a identificação das tarefas, né, você tem as tarefas em si, cada uma com um responsável para realizar aquela tarefa em um determinado período de tempo. Esse período de tempo a gente indica, né, que seja feito um cronograma a partir da metodologia do gráfico de Gantt, né, que foi esse engenheiro mecânico que criou esse gráfico. Há controvérsias em relação a ele ter sido pioneiro, já que existem alguns indícios que um russo, enfim, ou uma outra pessoa tem até construído um gráfico parecido há mais tempo, né? Mas, enfim, não entro nessas polêmicas, não. E os documentos que são necessários para cada etapa do projeto, a importância de se documentar, e como a Valdirene trouxe muito bem, para fazer a gestão do conhecimento no sentido de que o projeto ele possa, né, ser contínuo, no sentido que, como é um ciclo, né, outras pessoas, depois que verem o status desse projeto por meio dos relatórios, consigam entender como é que está o projeto naquele momento, tem uma fotografia daquele projeto e consiga dar andamento às outras atividades futuramente, né? Além desses relatórios, desses documentos, né, desse processo de avaliação, é importante, né, que se tenha uma boa gestão dessas equipes, né? Seja uma equipe mais técnica, focada no produto ou serviço, ou uma equipe mais administrativa que vai ficar focada nos processos e nas atividades administrativas que vão dar suporte, né? São atividades secundárias, complementares às atividades de desenvolvimento do produto ou design do serviço, certo? Mais alguma dúvida, gente? A gente tem ainda um tempinho. Quem quiser comentar, é muito boa os comentários de vocês. Agradecer novamente a participação aí dos nossos concluintes, né, praticamente, né, do curso de administração aí, do 8º que vieram nos visitar. Espero que tenham gostado da nossa aula de planejamento e gestão de projetos, hoje com foco em gestão de projetos, mais especificamente de gerenciamento de trabalho, né, e fiquem à vontade, né, eu lembro que, lembrei aqui do chat, o Edilson trouxe aqui, o ponto essencial da gestão do conhecimento deve haver facilidade de transferência desse conhecimento da mente, né, dos geradores para as pessoas que utilizam na execução da estratégia. É isso aí, Edilson. É o que a gente chama de
transformação do conhecimento tácito em explícito, né? Ou também de tácito para tácito a partir da socialização. Isso eu falo baseado em Nonaka e Takeuchi, né, que escreveram um livro, Gestão do Conhecimento, de qual eu sempre tenho uma referência muito positiva, do qual a espiral do conhecimento ajuda muito a entender esse processo, né, de gestão do conhecimento nas organizações. É outra recomendação de leitura para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre gestão do conhecimento nas organizações. Aí Valdirene fala, conhecimento deve ser compartilhado, né? Evita o retrocesso, com certeza, né? Quanto mais a retenção desse conhecimento, mais uma dificuldade, uma rigidez no processo de difusão dessas informações e, consequentemente, da solução dos problemas, né? Então, se você retém informação, é mais difícil. Por isso que hoje, com a internet, com as plataformas de streaming, você tem uma facilidade ali de resolver problemas que talvez você não tivesse acesso nenhum se não tivesse sido publicado em algum desses meios, né? Então, às vezes, como desentupir uma pia? Você vai lá, joga lá nas plataformas, e aí lá tem vídeo, tem alguém dizendo como fez, como não fez, né? Claro, tem algumas coisas que tem que ser investigadas realmente para ver se é real ou não, né? Então, a gente sabe que nem sempre tudo que a gente vê, a gente precisa acreditar, né? Então, a gente precisa ter o que a gente chama na ciência de um certo ceticismo, né? Nem sempre acreditar em tudo que se vê, né? Então, é preciso, às vezes, investigar um pouco mais, né? Ver outras informações de outros sites mais confiáveis, enfim. A informação, ela não pode ser vista como verdade logo de início, né? Ela precisa ter todo um processo de investigação, de comparação, de triangulação, que a gente chama, né? Ver de outras fontes também, para que a gente tenha um consenso, tenha mais informações para decidir melhor sobre aquilo que a gente vai fazer. Certo? Professor, professor, você poderia explanar um pouquinho sobre a última atividade que encerra dia 15? Sim, sim. A gente tem um tempinho ainda. Vai falar. Alguém está falando, né? Alguém quis falar. A Janeide aqui está agradecendo, né? Alguém quer falar antes do aviso? Acho que Obrigado, Valdirene. Janeide também, falando da aula, foi didática, esclareceu muitos detalhes. Obrigado a vocês. Sobre a última Pode falar, atividade da disciplina, o senhor poderia explanar um pouquinho para os demais alunos? A do fórum, é isso? Ou da última atividade mesmo? Pode ser da última, né? Que o fórum está encerrando hoje, né? Mas se eu quiser também falar um pouquinho mais... Tá. Não, tudo bem. O fórum a gente está finalizando hoje, né? Isso. Justamente um pouco o que a gente explicou na aula de hoje, sobre a questão da gestão de equipes, né? As dificuldades que a gente tem e os desafios no serviço público, né? Ainda dá tempo de comentar, né? Se quiserem. Mas eu creio que você esteja se referindo à atividade final, né? Que é a síntese, né? Correto. Eu vou falar um pouquinho. Essa atividade é de apresentação de uma síntese, né, que até 600 palavras, né, 200 até 600, né, 200 é o mínimo, destacando justamente como a gente pode compor um relatório de projetos, né. Então, a gente já falou um pouco sobre esses tipos de documentos hoje, né, desses tipos de relatórios, né, e considerando essas ferramentas tecnológicas disponíveis. Então, eu falei de algumas hoje, né, citei aqui, espero que tenham prestado atenção e depois possam até rever no vídeo, né, que está sendo gravado, essas ferramentas tecnológicas, que são várias, né, são algumas das que eu mais utilizo, e essa importância que tem essas ferramentas para a gestão municipal. Então, é basicamente conectar isso, né? Você tem como compor um relatório de projetos, né? Como é que isso poderia ser feito numa ferramenta tecnológica, né? E qual a importância disso para a administração municipal. Então, são 3 pontos principais nessa síntese, né? Relatório,
ferramenta tecnológica e importância para a administração municipal. Então, esses 3 elementos são importantíssimos para que vocês tenham uma boa síntese daquilo que a gente já falou hoje, e mais, claro, os documentos que se tem e tal. E qualquer dúvida, né, a gente vai trocando informações, os tutores estão aí para ajudar, eles sempre entram em contato comigo quando podem, justamente para trazer para vocês as soluções sobre determinadas dúvidas, né, ou as respostas, né, para determinadas dúvidas que vocês trazem. Então, basicamente, é isso, nossa última avaliação, para fechar com chave de ouro aí todo esse conhecimento que vocês adquiriram na parte de planejamento estratégico e gestão de projetos, no caso dessa avaliação, mais especificamente dessa última parte, que é a gestão de projetos, né, o gerenciamento de projetos. Tá bom, gente? Obrigada, professor. Claro. Mas eu que agradeço. Algum aluno tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento, algumas considerações? A Glória Mello pediu para repetir os softwares gratuitos de gestão de projetos. Um deles que eu citei hoje foi o Open Project, né? Open Project, que seria projeto aberto, né? A tradução. Open de aberto e Project de projeto, né? Open Project é um deles que a gente usa para a gestão de projetos, né? Um que eu citei que tem uma parte gratuita e outra é o Trello, né? Para projetos mais simples, mais simplificados, enfim, mas assim, tem vários, né? É disso agradecendo a disposição, aula excelente, esclarecedora, obrigado aí, gente, pelos elogios, isso motiva mais a gente a cada vez estar trazendo aulas melhores para vocês, né? Agradecendo de novo, né, a presença aí dos nossos formandos, né? Futuros alunos, né? Talvez, né, professor Décio, de nossa especialização em gestão pública municipal, seja como servidor público ou como consultor, né, para a área pública, enfim, sejam todos bem-vindos. Tatiana, nível de excelência, obrigado, Tatiana. Ítalo está dizendo que está precisando de prática no Trello. Perfeito. Mas só com a prática mesmo que se consegue, né? Professor, o Luigi levantou a mão. Ele quer falar? O Luigi. Pronto, pode falar. Tá? A gente ainda tem aí uns minutos. Tá? Luigi disse que foi sem querer. Luigi. Ok, não problema. Luigi é Luiz em italiano, né, Luiz? Meu nome é Luiz, o seu é Luigi, né? Porque o meu é português, o seu é italiano. Ele disse que já usou o Trello também, beleza. Rose também, disse que ótima aula. Obrigado, gente. Exato. Uhum.
Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigada por nos receber hoje. Nós é que temos a satisfação em agradecer vocês por nos ceder um espaço, né? Mesmo não sendo da turma de pós-graduação, dispondo de conhecimento para nos mostrar sobre gestão de projetos. Então, em nome da turma, muito obrigada. Obrigado, Luísa.